hoje nós vamos mostrar para vocês aqui como fazer uma areola, tá? Lembrando que para quem quer entrar nessa área, uma parte fundamental é a parte do desenho, tá? Então hoje a gente vai utilizar uma regrinha de esfera para facilitar nosso desenho aqui. Então, ó, vou utilizar a maior que eu tenho. Estou utilizando um lápis de grafite comum, tá? Esses aí de papelaria mesmo. Então eu faço o círculo e faço só uma pontinha no meio. Para quê? Para mim ter uma referência de onde vai entrar a minha segunda marcação. Então eu vou utilizar essa parte aqui, que eu acredito ser a mais próxima em relação à parte externa, tá? Então naquele pontinho que eu fiz no meio, eu vou utilizar ele como referência para mim fazer essa parte. Para quê? Para que o meu mamilo aqui não fique fora do centro depois, tá? Essa parte interna, eu não vou fechar ela igual fechar a parte externa. Por quê? Todo desenho, como base, ele precisa ter uma parte que vai ser a luz, tá? Automaticamente que vai gerar uma sombra, tá? Então a sombra ela vai vir sempre em direção à luz. Isso significa que então essa região vai ser a mais clara e essa região a mais escura. Eu vou utilizar aqui um lápis também, um lápis de cor, tá? Um lápis comum. E todo desenho precisa ter uma base, então a gente vai fazer o fundo aqui, ó. Tá? Eu vou fazer movimentos circulares leves. Vocês podem fazer da maneira que vocês acharem mais interessante, tá? Lembrando que eu não posso fazer marcas, porque senão depois eu não consigo sair com essas marcas e vai ficar um desenho muito manchado. Tá? Então a gente vai usando aqui bem levinho para fazer o fundo. Então assim, existem várias técnicas, tá? Cada um tem um jeito de trabalhar. Costumo dizer sempre que não é o jeito de fazer que está certo ou errado, tá? O que importa pra gente é o resultado final. Se o resultado final ficou bonito e harmônico, tá certo, tá? Então assim, tem muita gente ditando o jeito que tem que ter feito, tem que ser feito dessa maneira, tem que ser feito daquela maneira, tá? Isso aí não é regra, cada um faz do jeito que acha melhor, tá? Porém, o que é importante é o resultado que a gente tem no final, isso é o que importa pra gente. Então aqui, ó, tô usando essa cor só pra gente fazer o fundo. Tá? E a gente tem que tomar cuidado também para quê? Para não sair da onde a gente demarcou. Porque senão fica um desenho depois, um desenho cheio de bico, um desenho quadrado, um desenho oval, tá? Então essa base que a gente marcou, ela tem que ser seguida até o final. Então fiz isso, tá? Agora eu vou usar a parte mais escura aqui, ó. Eu vou marcar... Tá, minha mão acabou dando uma escorregadinha ali. Então a gente vai marcar essa parte interna do mamilo aqui e eu vou fazendo uma leve sombrinha nele. Então quando a gente trabalha um desenho, a gente tem que tomar cuidado para quê? Para não fazer a sombra no lugar errado e dar uma sensação de estar entrando em vez de estar saindo, tá? Eu vou fazer aqui dentro a parte da fissura do mamilo, tá? Então isso aqui também é bem característico, cada um faz do jeito que achar mais interessante, tá? Eu vou fazendo uma leve sombrinha já, porém sempre eu deixo uma partezinha mais marcada. E aí a gente vai ter o que? Dentro de uma areola a gente tem então tubérculos, né? Fissuras, tá? E a gente tem que reproduzir isso também. Então, ó, aproveitando essa linha que saiu aqui, já vou dando continuidade, ó. Para essa fissura aqui, ela não é uma linha que tem que ser uma linha reta, tá? Ela tem como se fosse umas tremidinhas. E ela tem algumas também fora da área do mamilo, tá? Então vamos fazer também nossos tubérculos aqui. E agora com a parte mais escura eu também já vou criando um efeito aqui de sombra. Eu faço esses movimentos aqui, que é para dar uma leve textura no desenho, tá? Porém, a gente tem que tomar cuidado para também não criar uma linha que fique depois uma coisa muito marcada, tá? Lembrando que esse é um desenho básico, né? A gente consegue ir aprimorando essa questão do desenho
treinando, tá? Então vocês vão treinando, treinando e cada um vai criar um método de desenho aí que a gente costuma dizer que ele é característico. Então cada profissional ele tem um método de desenho e a forma que ele desenha acaba gerando a marca dele, né? Ó, vou fazendo esse movimento circular, porém vocês não notam círculos no desenho, né? Então a gente consegue automaticamente dando uma profundidade, ó, tá? Sem criar muita marcação. E por que que eu gosto de fazer esse movimento leve circular? Para ir criando textura no desenho, tá? Então toda ela tem uma basezinha de textura, não é um desenho totalmente liso, tá? Então se vocês verem leves linhazinhas que eu vou fazendo aqui, ó, é para dar uma sensação de ser algo mais natural. E a gente também tem essa passagem, tá? Que é a passagem do degradê aqui, para quê? Para não ficar uma coisa lisa, vamos dizer assim, tá? Então a gente faz uma passagem, a gente não tem que ver uma divisão, onde a gente faz a questão da luz e sombra, tá? Então, lembrando que aqui tem luz e aqui tem sombra. Eu vou usar a borracha para tirar essa marca do lápis de grafite. Tá, a gente nos nossos cursos sempre dá diquinha no final de fazer um semicírculo, que é para trazer aquela sensação de ser um C, né? Porque se a gente está só olhando o desenho ali, a gente acaba não tendo essa visão. E quando a gente... Então, aqui a gente já consegue ver com outros olhos. Tá, então esse é o nosso desenho básico aí de amarelo.